Olá, eu sou o Dr. Eben Alexander, ex-neurocirurgião. Minha experiência aconteceu em novembro de 2008. Desde então, passei mais de 15 anos tentando compreendê-la e chegar a uma visão mais profunda como cientista. Esse tipo de meningite é um modelo perfeito da morte humana, porque desativa a parte do cérebro responsável pela nossa experiência como seres humanos. Na verdade, há um relatório médico nos meus registros que foi publicado em setembro de 2018 no Journal of Nervous and Mental Disease, o qual contribui significativamente para fortalecer a minha história. Ele foi escrito por 3 médicos que não participaram do meu tratamento, mas que ficaram absolutamente fascinados com a minha recuperação. No artigo, eles destacam 2 pontos principais. O primeiro ponto é que houve uma infecção global e completa no meu cérebro. Nenhuma parte do neocórtex permaneceu intacta. Basicamente, isso indica que meu cérebro não poderia ter produzido um sonho ou alucinação. E, no entanto, o que eu vivenciei foi a sequência de eventos mais profunda, detalhada, memorável e transformadora. Algo que mudou completamente a minha vida. E tudo isso aconteceu enquanto meu cérebro estava, comprovadamente, desligado. A outra lição fundamental daquele relatório de caso é que também é preciso explicar a minha recuperação. Quando os editores da revisão por pares leram o relatório, disseram: "Isso é absurdo! Não existem pessoas tão gravemente afetadas por meningite bacteriana que depois fazem uma recuperação completa. Como isso pode ser explicado?" Os 3 médicos que escreveram o relatório disseram: "É porque ele teve uma experiência de quase morte." Com esse contexto, gostaria agora de compartilhar como foi essa experiência e por que a comunidade neurocientífica presta tanta atenção à minha história. Um aspecto importante da minha jornada foi a amnésia. Eu entrei nessa EQM sem nenhuma memória da Terra, da humanidade ou dos eventos da vida de Eben Alexander. Era como uma folha em branco. Tudo começou com o que chamo de visão de olho de minhoca. Um reino muito primitivo, grosseiro e sem resposta. Eu sentia como se estivesse cercado por raízes, em um lugar sujo. Essa fase inicial pareceu durar uma eternidade. Mas a boa notícia é que ela não durou para sempre. Surgiu então uma luz branca que girava lentamente, acompanhada por uma melodia perfeita, enquanto delicados filamentos prateados e dourados se espalhavam pelas bordas. À medida que girava e se aproximava de mim, ela se abriu como um rasgo e revelou um vale de entrada brilhante, incrivelmente real. É aqui que gosto de enfatizar algo importante para quem imagina que uma experiência de quase morte seja vaga, fantasiosa ou nebulosa. Este mundo, o mundo material, é que parece vago e nebuloso em comparação com aquela realidade. Lá, tudo era nítido, cristalino e simplesmente belo, além de qualquer possibilidade de descrição. Eu era apenas um ponto de consciência pousado sobre a asa de uma borboleta. E ao meu redor, milhões de outras borboletas voavam em espirais, formando padrões vastos e harmoniosos. Estávamos acima de um prado incrivelmente verdejante e fértil, cercado por uma floresta exuberante que transbordava vida. E nessa floresta e nos campos, havia cachoeiras e piscinas de um azul cristalino. Havia milhares de seres dançando nesse prado com uma alegria e festividade incríveis. Me lembro com muita clareza de cachorros saltando, crianças brincando, e toda essa festividade era alimentada por esferas de luz que pairavam acima, seres espirituais puros que, quando voltei para este mundo, chamei de coros angelicais. E esses coros angelicais que sobrevoavam emitiam cantos, hinos e louvores que ecoavam poderosamente pela minha consciência. Era um lar espiritual, profundamente acolhedor. Outra coisa sobre aquele vale do portal: eu não estava sozinho. Havia uma jovem. Ela nunca disse uma palavra, nunca precisou. As verdades emocionais dela estavam diretamente ligadas à minha mente, em uma espécie de fusão mental, enquanto ela transmitia a mensagem que acredito ter sido o principal propósito da minha volta a este mundo. Você é profundamente amado e valorizado para sempre. Você não tem nada a temer. Você é cuidado com abundância e você não pode cometer erro algum.
Eu estava em um reino de amor tão puro que o caminho mais natural e verdadeiro era aquele baseado em bondade amorosa, compaixão, misericórdia, aceitação, quando necessária, e perdão. E é isso que ela quis dizer com "você não pode cometer erro algum", porque essa é a essência que transforma tantas pessoas que passam por experiências de quase morte. Elas retornam a este mundo muito mais amorosas, voltam mais espirituais e muitas vezes menos religiosas, porque infelizmente, às vezes as religiões tendem a nos colocar uns contra os outros e a nos fazer esquecer que no fundo estamos todos juntos nisso, verdadeiramente conectados por essas forças do amor. Acontece que aquele Vale do Portal não era um destino final. Era apenas um degrau rumo a algo ainda mais grandioso. O que aconteceu comigo em seguida foi que aqueles coros angelicais proporcionaram ainda outro portal, e então tudo aquilo colapsou em uma esfera complexa e superior. Nesse ponto, eu estava no que chamo de núcleo, e o núcleo é onde todas as dualidades e paradoxos são completamente resolvidos. Foi lá que reconheci que a minha própria consciência tinha origem naquela força divina e amorosa de Deus, e que jamais estivemos separados dele. Quando entrei naquele reino central, me disseram: "Você não está aqui para ficar. Você voltará, mas vamos lhe ensinar muitas coisas." E de fato, houve muitas lições. E é justamente sobre isso que venho refletindo e falando nos 15 anos desde o meu coma. Mas o ponto interessante para esta discussão é que eu retornava espontaneamente, caindo de volta para aquela visão semelhante a um olho de minhoca. E era ao me lembrar das notas musicais, da melodia, ao repetir essa melodia em minha mente, que eu conseguia evocar novamente o portal de luz. Para mim, isso foi uma lição linda. E as pessoas costumam perguntar: "E aquela música? Você se lembra dela agora? Poderia cantar para nós?" Mas é importante lembrar que naquele reino você não ouve com os ouvidos. Vai muito além das vibrações das moléculas de ar atingindo os tímpanos. Da mesma forma, conseguimos ver muito mais do que aquilo que os olhos captam. Você adquire conhecimento por identificação direta. De todo modo, eu voltava àquela visão de olho de minhoca. E ao lembrar das notas musicais, conseguia evocar novamente a melodia. Fiz essa jornada várias vezes e recebi múltiplas lições ao longo do caminho. E, de muitas maneiras, o meio era a própria mensagem. O simples fato de eu conseguir transitar entre diferentes níveis de consciência já me ensinava muito sobre o reino espiritual, sobre a própria consciência e sobre aspectos dela que vão muito além dos efeitos limitadores do cérebro. Aprendi, como neurocientista, que o cérebro não cria a consciência. Ele funciona como um transceptor, ou um filtro. E é por isso que, quando o cérebro e o corpo morrem, isso não representa o fim da consciência. Na verdade, trata-se de uma expansão e crescimento da consciência, à medida que somos libertados das amarras do cérebro e do corpo. É por isso que essa jornada é uma verdadeira aventura, e não algo a ser temido. Para aqueles que pensam: "Bom, eu não gosto desta vida, não gosto deste mundo material. Por que não posso simplesmente ficar para sempre naquele reino celestial?" A resposta é que temos trabalho a fazer como almas neste mundo. O objetivo não é passar a eternidade naquele reino celestial. Quero dizer que a perfeição eterna não contribui para o crescimento da mente única. Houve um momento, é claro, em que a melodia deixou de funcionar. Ela já não evocava mais aquele portal de luz maravilhoso. Dizer que fiquei triste naquele momento seria pouco. Mas eu também sabia que podia confiar, que seria amparado. Recebi essa certeza todas as vezes em que passei pelo núcleo, a certeza de que eu era profundamente amado e valorizado. Tudo isso já fazia parte do meu entendimento. Mas agora eu estava de volta àquela fase inicial mais sombria, a visão de olho de minhoca, e mesmo assim sentia uma linda e amorosa energia de paz, como se estivesse em um lar espiritual, irradiada por aqueles seres ao meu redor. Quando voltei a este mundo, semanas depois, chamei tudo aquilo de o poder da oração. Passei toda essa jornada em um estado de amnésia, como se estivesse sob um pequeno cobertor de conforto,
acreditando que tanto fazia continuar ou partir, como se nada tivesse real importância. Mas agora eu percebia que tudo importava. E foi a coisa mais difícil que já tive que fazer na vida: lutar para voltar a este mundo. Quando comecei a acordar naquela cama da UTI, lutando contra o ventilador, finalmente tiraram o tubo. Eu disse: "Obrigado." Não me lembro muito do que aconteceu nas primeiras 36 horas, mas minha irmã Phyllis me contou algo marcante. Ela disse que foi a coisa mais incrível, porque todos achavam que eu ia morrer e jamais voltaria. Então me viram retornando e se perguntavam: como isso vai ser? E disseram que literalmente em poucos minutos eu já estava sentado na cama, olhando para cada pessoa ao meu redor e dizendo: "Não se preocupem, está tudo bem." Passei os últimos 15 anos, desde meu coma, trabalhando com cientistas ao redor do mundo em busca de uma compreensão mais profunda de tudo isso. E o que posso dizer agora é que estamos vivendo uma verdadeira revolução na comunidade científica. Uma revolução que reconhece não apenas a realidade das experiências de quase morte, mas também um vasto corpo de evidências que apoia fenômenos como experiências compartilhadas de morte, telepatia e visão remota. Todas essas manifestações fazem parte de um modelo muito mais amplo da consciência. Para quem quiser conhecer mais sobre essa revolução, recomendo a leitura de Living in a Mindful Universe. Ali é possível ter uma visão clara de para onde estamos caminhando. De fato, é um momento muito empolgante. Pessoas em jornadas pessoais agora podem seguir essa liderança da ciência e começar a explorar por si mesmas os caminhos da consciência, iniciando seus próprios processos de cura e transformação, como tantos outros têm feito por meio dessas práticas. Um dos maiores presentes é reconhecer o poder que temos de trazer plenitude e cura para as nossas próprias vidas.